Há momentos na vida em que você se encontra diante de uma decisão e sabe lá no fundo que aquilo que escolher vai mudar completamente o rumo da sua história. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você esteja com aquela sensação de que um passo errado pode atrasar a sua vida e um passo certo pode abrir portas que você nem imaginava alcançar. E no meio dessa pressão silenciosa, surge aquela pergunta que aperta o peito: como saber qual é a decisão certa? Muitas pessoas ao seu redor podem até achar que você está bem, que você está forte, que você está seguro. Mas só você sabe como está por dentro. Só você conhece as noites mal dormidas, o coração inquieto, a mente que parece não parar, pesando possibilidades, calculando riscos, temendo consequências. E é nesse ponto que a alma começa a clamar: Deus, me mostra o caminho. Mas o silêncio às vezes incomoda, não é? Você ora, você pergunta, você busca e tudo parece igual. Nada muda, nenhuma resposta clara aparece. Só aquele mesmo cenário, aquela mesma indecisão, aquele mesmo peso no peito. E você chega a se perguntar: será que Deus está me ouvindo? A verdade é que existe uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que não se baseia no medo, nem na ansiedade, nem na lógica humana limitada. Existe uma sabedoria que Deus derrama apenas sobre aqueles que o buscam com sinceridade. Sobre aqueles que entendem que sozinhos não conseguem enxergar o que Ele já vê lá na frente. Essa sabedoria não vem de forma barulhenta. Ela não chega como um trovão. Ela chega como um sussurro, uma direção suave, mas poderosa, uma paz que não faz sentido, mas que ilumina seu interior. Talvez você esteja exatamente no ponto da sua vida em que está prestes a tomar uma decisão. Talvez seja sobre sua vida amorosa, um relacionamento que você não sabe se continua ou se deixa ir. Talvez seja sobre sua vida financeira, um emprego novo, um negócio, uma mudança radical. Ou talvez seja algo ainda mais profundo, uma mudança dentro de você, uma postura que precisa ser transformada, uma porta que você quer abrir, mas não sabe se é o momento certo. E eu quero que você entenda algo desde já. Deus não te deixa confuso. Deus não te deixa perdido. Deus não te deixa sozinho diante das encruzilhadas da vida. A palavra diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Isso significa que Ele não apenas pode te orientar, Ele quer te orientar. Ele deseja te ensinar o caminho. Ele deseja te mostrar a rota que vai alinhar o seu destino com o propósito dele. Agora, respire fundo, porque esta mensagem não chegou até você por acaso. O tema deste vídeo não apareceu na sua tela sem motivo. Existe uma direção espiritual sendo liberada sobre você hoje. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final, porque o que Deus ministrar ao seu coração aqui pode mudar não apenas a sua decisão, mas o seu destino. Pode mudar a forma como você enxerga o que está vivendo. Pode trazer paz onde hoje existe aflição. Pode acender luz onde agora só existem dúvidas. Pode restaurar a clareza que o medo roubou de você. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria que Deus dá. Sobre o segredo que diferencia uma decisão precipitada de uma escolha guiada pelo Espírito. Sobre o segredo que separa quem vive pela ansiedade e quem vive pela revelação. Sobre o segredo que muda histórias, restaura caminhos e abre portas que a força humana jamais conseguiria abrir. A sabedoria de Deus não é apenas conhecimento, não é apenas lógica, não é apenas raciocínio, é direção, é discernimento, é luz, é proteção. É um tipo de entendimento que não depende do que você vê, mas do que Deus já viu antes de você chegar lá. E se você está aqui ouvindo esta palavra, é porque Deus quer te ensinar a tomar decisões certas.
Decisões que não apenas resolvem problemas temporários, mas alinham você ao propósito eterno. Fique até o final, porque a sabedoria que Deus vai revelar pode ser exatamente a chave que você estava buscando. Pode ser a resposta para aquilo que você não conseguia entender. Pode ser o início de uma mudança profunda no seu destino. Prepare o seu coração. A jornada começa agora. Quantas vezes você já se viu diante de uma situação em que tudo parecia exigir uma resposta sua, mas dentro de você não havia clareza nenhuma? Talvez seja exatamente assim que você está se sentindo agora. Como se a vida tivesse te colocado em um cruzamento complicado, cheio de placas, apontando para direções diferentes, e cada uma delas parecesse fazer sentido e, ao mesmo tempo, parecer perigosa. Tem dias em que você acorda e pensa, eu preciso tomar uma decisão hoje. Mas passam as horas, passam as conversas, passam as análises e nada dentro de você se firma. Você tenta racionalizar, tenta pesar prós e contras, tenta escutar conselhos, mas nada encaixa. Existe uma inquietação que não deixa você andar, como se seu coração estivesse preso entre o medo de errar e o desejo de acertar. E o pior é que essas situações não acontecem quando estamos leves, descansados, fortes. Elas geralmente aparecem quando estamos cansados, emocionalmente fragilizados, sobrecarregados por outras preocupações, tentando manter equilíbrio quando tudo ao redor parece fora de controle. Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora. Você olha para a sua vida amorosa e percebe que não sabe mais se esse relacionamento te aproxima de Deus ou te afasta. Você sente algo, mas ao mesmo tempo sente que algo está errado. E essa mistura de emoções te paralisa. O coração tem uma voz, a razão tem outra, e Deus parece silencioso. Ou talvez seja a sua vida profissional. Uma porta nova se abriu, mas você não sabe se ela vem de Deus ou se é apenas uma oportunidade que pode te tirar do propósito. E essa dúvida dói, porque por fora você tenta demonstrar força, mas por dentro você pensa, e se eu estiver prestes a fazer a pior escolha da minha vida? E existe ainda aquele tipo de decisão interna, aquela que ninguém vê, aquela que envolve deixar um hábito, perdoar alguém, romper um ciclo, se posicionar, mudar algo que você carrega dentro do coração. E essas são as decisões mais difíceis, porque mexem com áreas que você tentou esconder, ignorar ou adiar. Mas Deus vê, e você sabe que cedo ou tarde precisará tomar uma atitude. E nesse processo de indecisão, algo começa a surgir dentro de você, uma sensação de estar perdido. Não perdido geograficamente, mas perdido emocionalmente, perdido espiritualmente. Como se você estivesse com uma lanterna fraca no meio de uma estrada escura e cada passo fosse um risco. E aí surgem perguntas que só quem está vivendo isso entende. Por que Deus não fala comigo? Por que eu não sinto direção nenhuma? Será que eu não sou capaz de ouvir Deus? Será que eu não vou conseguir tomar a decisão certa? O coração começa a bater mais rápido. A pressão interna aumenta. Os pensamentos se tornam pesados. E a ansiedade tenta assumir o controle. E no meio disso tudo, você tenta buscar respostas. Você ora. Você pede uma confirmação. Pede uma direção. Pede um sinal. Pede que Deus mande alguém falar com você. E nada acontece do jeito que você imaginava. E esse silêncio dói. Esse silêncio confunde. Esse silêncio faz você achar que está caminhando sozinho. Mas existe uma verdade espiritual que poucas pessoas entendem. Deus não aparece no barulho. Deus aparece na sensibilidade. Ele fala quando o coração aquieta, quando a alma respira, quando a mente para de correr. Muitas vezes, ele não responde de imediato. Não porque ele quer te deixar sem direção, mas porque ele quer te ensinar a confiar, mesmo quando não existe mapa.
pode ser que você esteja cansado de esperar, cansado de tentar, cansado de não saber o que fazer. E nesse cansaço, a mente começa a criar cenários imaginários. Você começa a pensar: e se eu tomar uma decisão errada? E se tudo der errado depois? E se Deus não estiver nisso? E cada "e se" vira um peso. Cada pensamento vira uma tempestade. Cada passo vira um risco. Mas ao mesmo tempo existe um desejo profundo dentro de você. Você quer acertar. Você quer fazer o que é certo diante de Deus. Você quer seguir o caminho da sabedoria divina, não da impulsividade humana. Você quer agir de acordo com o que Deus quer para a sua vida, não com o que o medo está te empurrando para fazer. E esse desejo já é um sinal, já é um movimento espiritual. Porque pessoas que estão fora da presença de Deus não se importam com decisões certas. Elas apenas decidem, mas você não. Você sente o peso espiritual por trás da escolha. Você sente que sua vida não é aleatória. Você sente que cada passo importa. Você sente que existe propósito. E essa sensibilidade é o que te conecta ao que Deus vai te revelar hoje. Existem momentos na vida em que a alma pede direção, não porque ela está perdida, mas porque ela está sendo preparada para um nível novo. E muitas vezes a confusão não é obra do inimigo. É sinal de que Deus está te amadurecendo para escolhas maiores. Deus está ensinando você a não depender de impulsos, mas de discernimento. Não depender do que você vê, mas do que Ele sabe. Talvez você esteja vivendo um silêncio que dói. Talvez você esteja vivendo uma espera que desgasta. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece parado, sem definição. Mas existe algo acontecendo dentro desse aparente caos. Deus está te alinhando. Ele está ajustando suas emoções. Ele está fortalecendo sua fé. Ele está limpando a sua visão espiritual. Ele está te levando para um lugar mais profundo, onde as decisões não vêm da sua lógica, mas da sabedoria que Ele derrama. E é isso que vai transformar a forma como você enxerga essa fase da sua vida. Porque a sabedoria de Deus não nasce no barulho, não nasce na pressa, não nasce na ansiedade. Ela nasce no secreto, no silêncio, no lugar onde o coração aprende a ouvir. E hoje Deus vai te ensinar a caminhar nesse lugar. Quando falamos sobre decisões que mudam destinos, poucas histórias na Bíblia ilustram isso tão profundamente quanto a história de Salomão. Mas antes de chegarmos ao momento em que Deus lhe oferece sabedoria, precisamos voltar ao início, ao momento em que Salomão, ainda jovem, carrega sobre os ombros o peso de um trono que não pediu, de uma responsabilidade que não procurou e de uma expectativa que poderia esmagar qualquer ser humano. Imagine a cena. A noite cai sobre Jerusalém. O palácio ainda guarda o cheiro de incenso do dia anterior, quando o povo prestou sua última homenagem ao grande rei Davi. Ecos de luto ainda percorrem os corredores. E num dos aposentos, um jovem recém-coroado rei coloca a cabeça entre as mãos, sentindo um peso que ninguém vê. Ele agora é rei, mas no fundo ele ainda é um filho que perdeu o pai, um menino que cresceu ouvindo sobre Deus, mas que agora precisa, pela primeira vez, tomar decisões de um líder. Salomão observa o reino que herdou. Muitas tribos, muitos povos, muitas demandas, muitos conflitos e uma nação inteira olhando para ele em busca de direção. Ele poderia tentar imitar Davi. Poderia tentar governar como os outros reis da época. Poderia confiar em conselheiros. Mas dentro dele havia algo que o inquietava. Ele sabia que não tinha sabedoria suficiente para tudo aquilo. E é aí que a história muda. É aí que algo acontece. É aí que a Bíblia mostra o que significa buscar a sabedoria divina quando estamos diante de decisões que moldam o futuro. A palavra diz que Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios ao Senhor. Talvez porque Gibeão fosse um lugar de alta consagração.
Talvez porque seu coração estivesse pesado e precisasse de um ambiente de entrega. Mas, na verdade, porque Deus já estava conduzindo-o ao cenário da revelação. É noite, silêncio. O cheiro da madeira queimando sobe como oferta. O coração de Salomão bate mais forte. Ele se ajoelha, ele ora. Ele sabe que não pode governar sozinho. E o que ele coloca no altar não é apenas um sacrifício, é um pedido silencioso de ajuda, de direção, de sabedoria. E então acontece. Durante a noite, Deus aparece a Salomão em sonho e diz: "Pede-me o que queres que eu te dê." Imagine esse momento. É como se o céu tivesse se inclinado sobre a terra para ouvir um pedido. É como se Deus estivesse dizendo: "Eu vejo o teu medo, eu vejo a tua responsabilidade, eu vejo a tua fragilidade. Abre o teu coração. Me diga o que você precisa." Salomão poderia ter pedido vitória sobre inimigos, poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido fama, reconhecimento, longevidade. Mas o que ele pediu? Com o coração humilde, ele disse: "Dá ao teu servo um coração entendido, para discernir entre o bem e o mal." Ele pediu sabedoria, ele pediu discernimento, ele pediu a capacidade de tomar decisões justas. E a Bíblia diz que isso agradou a Deus profundamente. Agora, imagine o brilho nos olhos de Deus diante de uma oração tão madura. Imagine o sorriso divino ao ver que um jovem rei pediu aquilo que qualquer pessoa com medo, insegurança ou ansiedade deveria pedir diante de decisões importantes. Um coração sábio, uma mente clara, uma visão espiritual. E Deus responde: "Porquanto pediste isto, e não pediste riquezas, nem vida longa, nem a morte dos teus inimigos, eis que faço segundo a tua palavra. Dou-te um coração sábio e entendido, como nunca houve antes e jamais haverá." E naquele instante, o destino de Salomão mudou. Não por causa de seus talentos, não por causa de sua experiência, não por causa de conselhos humanos, mas porque ele decidiu buscar a sabedoria de Deus antes de tomar qualquer decisão. A partir daquele momento, algo sobrenatural começou a acontecer. A Bíblia conta que Salomão se tornou conhecido por sua capacidade de discernir situações impossíveis. Pessoas vinham de longe, de países distantes, apenas para ouvir a sabedoria que Deus havia derramado sobre ele. Um dos momentos mais emblemáticos acontece quando duas mulheres chegam ao palácio, trazendo um bebê e uma história confusa. Cada uma dizia ser mãe da criança. Não havia testemunhas, não havia provas, não havia como saber a verdade. Mas Salomão sabia que a sabedoria de Deus não depende de evidências humanas. Ela revela o que está escondido, ela ilumina o que ninguém vê. E quando ele propõe cortar a criança ao meio, sua intenção não era violência, era discernimento. Ele sabia que a verdadeira mãe revelaria seu coração. Ele sabia que o amor separaria verdade de mentira. Ele sabia que a sabedoria divina iria expor o que estava oculto. E foi isso que aconteceu. A verdadeira mãe implorou para que o bebê fosse entregue a outra mulher, dizendo: "Não o matem, deixem que ela fique com ele." E naquele momento, Salomão discerniu a verdade. A sabedoria de Deus deu a ele a resposta certa quando todos estavam confusos. E é esse o ponto mais profundo dessa história. Sabedoria não é apenas saber o que fazer, é ver o que ninguém mais vê, é perceber a verdade no meio da confusão, é enxergar além do óbvio, é ter discernimento para decidir com o coração alinhado com Deus e não com as emoções do momento. A história de Salomão não é apenas um registro bíblico, é um retrato da sua própria vida. Você também está diante de decisões que parecem complexas. Você também olha para situações em que não há sinais claros, nem caminhos óbvios. Você também sente o peso de escolhas que podem definir o seu futuro. E Deus está dizendo à sua alma hoje: "Pede-me sabedoria."
porque a mesma sabedoria que guiou Salomão está disponível para você. A mesma voz que falou em Gibeão está pronta para falar ao seu coração. A mesma luz que iluminou o trono de Israel pode iluminar a sua casa, a sua mente, o seu espírito, as suas decisões. A pergunta é: você tem buscado a sabedoria divina ou está tentando resolver tudo sozinho? Você tem se ajoelhado para ouvir Deus ou tem corrido para tentar consertar tudo com as próprias mãos? Você tem esperado a direção do alto ou tem se afundado na ansiedade das escolhas? A história de Salomão nos lembra que Deus honra quem busca a direção certa antes da decisão certa. E quando você entrega a Ele o lugar de guia, Ele te entrega o discernimento que transforma destinos. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus deixa de falar com você como alguém que apenas consola e começa a falar com você como alguém que quer te amadurecer. E quando chegamos nesse ponto, o tipo de resposta que Ele nos dá muda. Ela não vem mais para acalmar apenas a dor. Ela vem para alinhar o destino. E talvez esse seja exatamente o ponto onde você está agora. Você não está apenas buscando um alívio emocional. Você está buscando uma direção. Está buscando clareza. Está buscando o caminho certo. E o Espírito Santo quer te revelar uma verdade profunda. O que você está vivendo não é confusão, é construção. A falta de resposta imediata não significa abandono. O silêncio não significa ausência. A demora não significa rejeição, significa processo, significa alinhamento divino. Significa que Deus está trabalhando em áreas que você não vê. Olhe para Salomão. Antes que Deus lhe desse sabedoria, Ele primeiro o levou ao altar. Antes de Deus abrir seus olhos, Ele primeiro abriu seu coração. Antes de Deus liberar direção, Ele primeiro tratou da humildade e da consciência da própria limitação. E é exatamente isso que Deus está fazendo com você. Existem decisões que você só vai conseguir tomar com sabedoria depois de passar pela fase do quebrantamento. Existem portas que você só poderá abrir depois que o seu coração estiver no lugar certo. Existem caminhos que só serão revelados quando sua alma parar de correr atrás de respostas e começar a descansar em Deus. A revelação espiritual que Deus quer te entregar hoje é esta. A sabedoria que muda destinos não nasce da ansiedade, nasce da rendição. A sabedoria humana tenta entender tudo. A sabedoria divina não precisa entender, ela confia. A sabedoria humana tenta controlar. A sabedoria divina entrega o controle. A sabedoria humana quer explicações. A sabedoria divina quer direção. E aqui está a parte mais profunda dessa revelação. Deus não está tentando te dar respostas, Ele está tentando moldar a sua capacidade de discernir. Porque respostas resolvem um problema, mas discernimento resolve uma vida inteira. Deus quer te ensinar a decidir com maturidade, quer te ensinar a perceber quando algo é dele e quando é apenas emoção. Quer te ensinar a reconhecer quando uma porta vem do céu e quando ela é apenas uma distração. Quer te ensinar a distinguir paz de alívio momentâneo. Quer te ensinar a entender quando é hora de avançar, quando é hora de esperar e quando é hora de deixar ir. E isso só nasce da sabedoria que vem do alto. A Bíblia diz em Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, sabedoria não vem da experiência, não vem da inteligência, não vem dos anos. Sabedoria vem da boca de Deus. Sabedoria é sopro divino. Sabedoria é revelação. Sabedoria é a luz que te faz enxergar o que os olhos naturais não veem. E aqui está algo que poucos cristãos entendem. Decidir bem não é sobre escolher entre o certo e o errado. É sobre escolher entre o bom e o que Deus preparou. Porque às vezes, o que parece bom para você agora pode atrasar o seu futuro. Às vezes,
O que parece certo hoje pode se tornar um peso amanhã. Às vezes, o que parece urgente é apenas uma armadilha emocional. Às vezes, aquilo que você quer é exatamente o que Deus quer te livrar. O coração humano é enganoso, a emoção é instável, a ansiedade mente, o medo paralisa, a pressa cega, mas Deus vê onde você não vê. Ele conhece o amanhã, Ele sabe o que está oculto, Ele enxerga intenções, Ele sonda corações, Ele percebe movimentos espirituais que você sequer imagina. E é por isso que Ele está te chamando para a sabedoria dEle, não a sua. Talvez você esteja pensando, mas por que Deus não me mostra logo o caminho? Porque algumas decisões não dependem apenas de clareza, dependem de preparo interno. Deus não te dá direção quando você ainda não está pronto para segui-la. Ele te prepara antes e só depois te revela. E existe mais algo que o Espírito Santo quer que você entenda. Decisões espirituais não são tomadas com pressa. A pressa é a maior inimiga do discernimento. A urgência é o maior inimigo da sabedoria. Sempre que você se sente pressionado a decidir rápido, essa pressão não vem de Deus. Deus guia pela paz. O inimigo guia pela ansiedade. Deus conduz pela luz. A carne conduz pelo impulso. Deus orienta pelo discernimento. A emoção orienta pelo medo. Agora pare por um instante e olhe para dentro de você. Sinta o que está aí. A sua decisão está sendo movida por paz, ou por medo, por clareza, ou por confusão, por direção, ou por pressão emocional. Essa resposta já revela muita coisa. Deus está te dizendo, pare de tentar adivinhar, comece a discernir. Pare de tentar prever, comece a ouvir. Pare de buscar um sinal, comece a buscar sabedoria. A sabedoria de Deus não é um trovão, é um sussurro. Não é um impacto, é uma direção suave. Não é uma resposta instantânea, é uma revelação que cresce. Não é uma certeza externa, é uma paz interna que ninguém consegue explicar. E existe mais uma revelação importante. Deus te ama tanto que Ele preferiria te fazer esperar do que te deixar caminhar para um desastre. A demora de Deus é proteção. O silêncio de Deus é cuidado. A pausa de Deus é amor. A falta de resposta é, na verdade, uma resposta: espere, eu estou alinhando tudo. E quando Deus finalmente te revela a direção, a paz chega, a luz acende, a confusão cai, os cenários se encaixam. O coração respira, a alma descansa, e você percebe que não era falta de resposta, era construção de maturidade. A sabedoria que Deus quer te entregar hoje não é apenas para essa decisão específica, é para a sua vida, para os próximos anos, para o seu futuro espiritual, para a sua caminhada, para a sua história. Ele quer que você viva guiado pelo Espírito, quer que você desenvolva discernimento espiritual, quer que você perceba quando uma oportunidade é divina ou apenas aparência, quer que você aprenda a identificar a voz de Deus no meio das vozes internas. E Ele está te dizendo agora, se você aprender a discernir hoje, você não errará amanhã. Essa é a revelação, essa é a chave. Esse é o segredo da sabedoria que Deus derrama sobre os seus filhos. Aplicação prática. Como caminhar na sabedoria que Deus está te revelando. Agora que você entendeu que Deus está moldando a sua capacidade de discernir antes de te entregar uma direção, você precisa saber como caminhar nessa sabedoria daqui para frente. Porque sabedoria não é apenas algo que você recebe, é algo que você pratica. E aqui vão as aplicações espirituais que o Espírito Santo quer que você viva a partir de agora. 1. Silencie o interno antes de pedir direção ao externo. Você só discerne corretamente quando consegue ouvir a voz de Deus acima da voz da ansiedade. Isso significa, antes do Deus, o que eu faço, você precisa fazer outro pedido. Deus, silencia o que está gritando dentro de mim.
A confusão interna sempre tenta se passar por urgência espiritual. Por isso, a sabedoria começa dentro, não fora. Faça isso diariamente. Feche os olhos. Respire fundo. Diga em voz baixa: Senhor, que as minhas emoções se calem, para que tua voz prevaleça. Esse simples movimento abre espaço para o discernimento. 2. Troque a pressa humana pela paz divina. Sempre que você se sentir pressionado a decidir rápido, pare. A pressa é o maior ladrão de sabedoria. Enquanto a ansiedade diz: decida agora, ou você vai perder a oportunidade. O Espírito diz: se é de Deus, não tem como você perder. Aplique isso assim: nunca decida no calor da emoção. Nunca decida no dia da crise. Nunca decida quando o seu coração estiver inquieto. A sabedoria se manifesta na paz que confirma e na paz que impede. Se não há paz, não é o momento. 3. Faça perguntas espirituais, não perguntas emocionais. A maioria das pessoas pergunta: será que isso é certo? Será que isso é errado? Mas quem busca sabedoria pergunta: isso me aproxima do que Deus tem para mim ou me afasta? Percebe a diferença? A primeira pergunta se baseia em lógica. A segunda, em propósito. Sempre avalie sua decisão com essas 3 perguntas. Isso alimenta meu espírito ou só minha emoção? Isso me aproxima do meu propósito ou me distrai dele? Isso carrega paz ou apenas alívio momentâneo? Quem responde a essas perguntas, discerne. 4. Tire suas emoções da cadeira de comando. A emoção é boa conselheira, mas péssima líder. Ela pode sentir, mas não pode decidir. Aplique isso assim: quando sentir medo, não decida. Quando sentir carência, não decida. Quando sentir solidão, não decida. Quando sentir empolgação, não decida. Espere, ore, deixe assentar. As emoções são ondas, passam. A sabedoria é rocha, permanece. 5. Coloque cada decisão diante de Deus e espere o alinhamento. Aqui está uma prática que transforma qualquer cristão. Quando precisar decidir algo, apresente a Deus e depois observe o movimento espiritual ao redor. Porque Deus fala por alinhamento. Ele confirma por coerência. Ele guia por paz progressiva. Ele aponta por pequenos sinais internos. Ele confirma quando tudo começa a se encaixar sem esforço. Se estiver forçando demais, insistindo demais, empurrando demais, a probabilidade de não ser Deus é enorme. A sabedoria flui, não depende de empurrão. 6. Peça a Deus discernimento antes de pedir direção. A maioria ora assim: Senhor, o que eu faço? Mas a oração da sabedoria é: Senhor, abre meus olhos. Porque quando os olhos se abrem, a direção aparece sozinha. Faça dessa frase sua prática diária. Pai, me dá discernimento para ver o que não estou enxergando. O discernimento sempre precede a direção. 7. Não tome decisões que a sua alma não consegue sustentar. Se algo está exigindo de você um esforço emocional absurdo para funcionar, não é de Deus. O que é divino não destrói sua paz, não rouba sua energia, não pesa sua alma. Antes de decidir qualquer coisa, pergunte: isso é leve ou é pesado? Deus sempre usa leveza como um sinal. O inimigo sempre usa peso como um alerta. 8. Compare sua decisão com a Escritura. Sabedoria divina nunca contradiz a palavra. O emocional pode enganar, o desejo pode cegar, mas a palavra de Deus é espelho, é mapa, é filtro. Pergunte sempre: o que a Bíblia revela sobre essa direção? Se a decisão fere princípios, não é direção divina. Se a decisão confirma princípios, avance. 9. Espere o tempo de Deus com maturidade espiritual. A maturidade é provada no tempo de espera. Não é esperar sentado, é esperar alinhado.
Enquanto você espera, Deus ajusta, Deus molda, Deus prepara, Deus organiza, Deus trabalha nos bastidores. A sabedoria é paciente porque confia na mão invisível de Deus. 10. Caminhe com a paz como árbitro final. No fim, Deus sempre fala pela paz. A sabedoria divina nunca te deixa confuso, nunca te deixa inquieto, nunca te deixa na escuridão. Se há paz, avance. Se há peso, recue. Se há dúvida, espere. A paz de Deus é o selo final da sabedoria. Agora que você compreendeu como aplicar essa sabedoria de forma prática na sua caminhada, precisamos voltar ao ponto central dessa mensagem. O processo que Deus fez com Salomão antes de lhe entregar sabedoria. Porque Salomão não se tornou sábio quando pediu sabedoria. Ele se tornou sábio quando Deus viu que o coração dele estava preparado para recebê-la. E é exatamente esse processo que você está vivendo agora. 1. Salomão não pediu respostas, pediu capacidade. Salomão poderia ter pedido vitória sobre os inimigos, riqueza, poder, estratégia, direção clara sobre o governo. Mas não, ele pediu algo muito mais profundo. Dá ao teu servo um coração entendido. 1 Reis 3:9. Ele não pediu o caminho, ele pediu a capacidade de discernir o caminho. E aqui está o paralelo com você. Você está diante de decisões, diante de dúvidas, diante de direções que parecem nebulosas. E Deus não quer te entregar apenas uma resposta. Ele quer te entregar um coração que sabe discernir respostas. Porque respostas resolvem o hoje, mas discernimento sustenta o amanhã. 2. Antes da sabedoria, houve um altar. Muita gente esquece isso. Antes da sabedoria ser derramada, Salomão foi ao altar. 1 Reis 3 diz que ele ofereceu 1000 holocaustos. Não era número, era postura. Não era quantidade, era coração. Ele foi ao altar antes de ir ao trono. Ele se rendeu antes de governar. Ele se curvou antes de ser levantado. E é exatamente isso que Deus está fazendo com você. Ele está te levando ao altar antes de te levar à decisão. Porque existem decisões que só podem ser tomadas por quem já se rendeu. Há portas que só abrem para quem colocou Deus no centro. Há direções que só são reveladas para quem deixou o orgulho do lado de fora. O altar precede a sabedoria. A rendição precede o discernimento. 3. Deus tratou primeiro o coração, depois a direção. Salomão disse: eu sou apenas uma criança, não sei como sair nem como entrar. Isso não era fraqueza, era consciência. Deus só dá sabedoria para quem reconhece limites. E talvez esse seja o ponto onde você está agora. Você percebe que não dá mais para decidir do seu jeito. Você percebe que não consegue mais carregar tudo sozinho. Você percebe que não tem mais clareza como achava que tinha. Esse reconhecimento não é fracasso, é convite, porque Deus só derrama sabedoria onde existe humildade e só dá discernimento para quem confessa dependência. 4. Deus respondeu Salomão porque enxergou maturidade, não necessidade. A necessidade de Salomão era grande. Ele ia governar uma nação inteira. Mas Deus não atendeu à sua necessidade. Deus atendeu ao coração dele. E aqui está um segredo espiritual que quase ninguém entende. Deus não responde o nível da sua dor. Deus responde o nível da sua maturidade. A dor grita, a ansiedade pressiona, a emoção implora, mas Deus observa o coração. E se Ele vê maturidade, Ele libera sabedoria. Se Ele vê rendição, Ele libera direção. Se Ele vê confiança, Ele libera discernimento. 5. Salomão recebeu sabedoria porque estava pronto para administrá-la. A sabedoria não caiu nele como um raio. Ela entrou como uma estrutura. A sabedoria não o fez apenas saber o que fazer. Fez ele se tornar alguém capaz de governar bem. E essa é a parte mais profunda do processo de Deus com você. Deus
não está tentando te ensinar a tomar uma decisão. Deus está te moldando para se tornar uma pessoa sábia, porque pessoas sábias não se perdem, não se precipitam, não se sabotam, não se enganam, não confundem emoção com direção, não trocam pressa por propósito, não confundem oportunidade com vontade de Deus. A sabedoria te transforma antes de transformar sua vida. 6. O que Deus fez com Salomão, Ele está fazendo com você. O silêncio que você sente é altar. A pausa que você vive é tratamento de coração. A falta de respostas é formação de discernimento. O desconforto interno é processo de maturidade. A espera é prova de confiança. Você não está parado, está sendo preparado. Você não está confuso, está sendo alinhado. Você não está sem direção, está sendo afinado para ouvi-la. Deus não está te dando o que você quer agora. Ele está te preparando para não perder o que Ele vai te dar depois. 7. O mesmo Deus que falou com Salomão vai falar com você quando o coração estiver pronto. E quando Ele falar, a luz se acende, a paz desce, a clareza chega, a sabedoria flui, a direção aparece. E você percebe, era isso. Era por isso que eu precisei passar por tudo isso. A sabedoria não falha, a direção de Deus não atrasa, e quem passa pelo processo, recebe. Agora que você percorreu toda essa jornada espiritual, da dor, da ansiedade, da indecisão, até a revelação da sabedoria divina e a aplicação prática, é hora de concluir com aquilo que verdadeiramente importa: o seu coração alinhado com Deus. E a primeira coisa que quero que você saiba é: Deus nunca está atrasado. O silêncio que você experimentou não é abandono. O vazio que você sentiu não é esquecimento. A demora que doeu não é desprezo. Tudo é processo. Tudo é preparação. Tudo é amor divino. E quando você percebe isso, a sua vida começa a se mover de uma forma diferente. A ansiedade perde o poder, o medo deixa de dominar, a confusão deixa de ser prioridade e a sua alma aprende a descansar na certeza de que o que Deus prometeu, Ele cumprirá na hora certa. Agora feche os olhos por um instante, respire fundo e sinta Deus falando com você através do seu espírito. Filho meu, filha minha, não tema. Eu estou preparando o teu caminho. Eu estou ajustando cada passo. Eu estou alinhando teus pensamentos, teus desejos e tuas escolhas com a minha vontade. Cada decisão que você precisa tomar será iluminada pela minha sabedoria. Cada porta que eu quero que você atravesse, eu abrirei. Cada passo que parecer incerto, eu guiarei. E nesse momento a sua alma percebe algo profundo. A paz não é apenas um sentimento passageiro. É sinal de que Deus está ativo, mesmo quando você não vê. É sinal de que Ele está trabalhando, de que Ele está moldando, de que Ele está alinhando o seu destino com a sua perfeita vontade. Lembre-se de Salomão. Antes de receber sabedoria, ele se curvou no altar. Antes de receber direção, ele se entregou completamente. Antes de governar, ele foi preparado. E o mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão quer dar discernimento a você. Ele quer que você aprenda a tomar decisões que não apenas resolvem problemas momentâneos, mas transformam a sua vida inteira. Ele quer que você saiba diferenciar o que é fruto do seu coração humano e o que é fruto da voz de Deus. Ele quer que você experimente o poder de caminhar com clareza, confiança e fé. E quando você aprende isso, algo muda para sempre. Você não olha mais para as crises com desespero. Você não teme mais o desconhecido. Você não se perde mais em dúvidas que não têm fim. Porque a sabedoria de Deus não é apenas conhecimento. Ela é luz no deserto. Ela é bússola no caos. Ela é âncora quando as tempestades chegam. Ela é certeza quando tudo ao redor é instável.
Então faça um pacto com seu coração agora. Eu vou buscar a sabedoria de Deus antes de decidir. Eu vou silenciar meu medo antes de agir. Eu vou descansar na paz que Ele me dá antes de avançar. Eu vou esperar até que meu coração esteja pronto para ouvir a direção que vem do alto. E ao declarar isso, perceba que o silêncio de Deus é a semente do teu milagre. O tempo de espera é a preparação do seu futuro. A pausa que parecia vazia, agora se torna fértil. E para selar isso em seu espírito, repita comigo, mesmo que apenas mentalmente: Amém. Eu creio, eu confio. Minha decisão será guiada pela sabedoria de Deus. Minha vida será alinhada ao meu propósito. Se você está sentindo isso agora, perceba que Deus já começou a mover a sua vida, mesmo antes de você ver os resultados. Ele já começou a clarear seu caminho. Ele já começou a colocar pessoas, sinais e oportunidades na direção certa. Ele já começou a abrir portas que você nem imaginava que existiam. E quando você voltar a olhar para trás, verá que cada espera, cada silêncio, cada dúvida serviu para preparar algo maior. Algo que vai transformar não apenas esta fase da sua vida, mas todo o seu destino. Antes de encerrar, quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Comente amém ou eu creio aqui abaixo. Não apenas como ato simbólico, mas como declaração de fé. Como selo da sua decisão de caminhar com Deus, confiando na sua sabedoria, mesmo quando o caminho parece incerto. E lembre-se, este é apenas um passo. Se você quiser continuar nessa jornada espiritual, no próximo vídeo vamos aprofundar ainda mais o processo de discernimento divino, mostrando como cada decisão diária pode se tornar um ato de fé que muda o seu destino. Feche este momento com gratidão e confiança. Respire fundo. Sinta a presença de Deus ao seu lado. E saiba, a mesma sabedoria que transformou Salomão pode transformar você. O silêncio de Deus não é vazio. O silêncio de Deus é a semente do seu milagre. E hoje Ele está semeando algo em você.